Então, para finalizarmos sobre a parábola do rico e Lázaro, eu quero, assim, chamar sua atenção para esse texto, lendo o início, Lucas 16, versículo 19, nós vamos ler aí até o versículo 22 somente, verso 19 até o 22. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias no luxo. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, que estava coberto de feridas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Verso 22, vamos lá? Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Vamos orar? Meu Pai, em nome de Jesus, toma em tuas mãos os nossos corações, nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, essa parábola é riquíssima, rica de orientação para a nossa vida. Quero deixar claro que a Escritura Sagrada, ela se renova de uma forma extraordinária. Para os irmãos terem uma ideia, só o que nós já falamos hoje é um pedacinho do que ainda tem. Eu gostaria que você compreendesse, já retomando aquilo que eu falei, o propósito da parábola foi confrontar o amor ao dinheiro na vida daqueles que conheciam a Escritura Sagrada. Eles conheciam a Escritura Sagrada, eram conhecedores profundos da Escritura quanto ao que está escrito, os doutores da lei, os fariseus, conforme já explicamos no momento dos dízimos e ofertas, quando lemos lá no começo do capítulo 15, e ministrando depois, recapitulando também aí no capítulo 16, verso 14, o propósito é confrontar o amor ao dinheiro. Então, quando você ler o versículo 13 nas suas leituras, que fala que você deve amar a Deus e não o dinheiro, você deve lembrar que essa palavra foi dita porque os religiosos que conheciam a Escritura estavam fascinados, obcecados e completamente voltados para obter o ganho aqui na terra. Isso é uma palavra muito atual, né? Por quê? Porque nós sabemos que existem igrejas que pregam exatamente que a vida cristã, ela parece que ela deve ser totalmente voltada para os ganhos nesta vida. E a Bíblia não orienta dessa forma, não há consistência nesse ensino. E aí você vai encontrar igrejas que as suas programações, e por favor, eu não quero aqui listar o nome de nenhuma, eu não estou aqui falando para essas denominações, mas eu estou procurando ensinar as minhas ovelhas, que, no caso, você que veio aqui hoje, que faz parte também da igreja. O texto bíblico está dizendo que existe um antagonismo, duas partes completamente diferentes. E isso está revelado na parábola: a conduta de quem ama o dinheiro e a conduta de quem serve a Deus. Talvez você teve uma pergunta quando leu essa parábola, primeira vez, porque quando eu leio pela primeira vez, o entendimento que pode me vir é uma pequena confusão, como que se o texto dissesse que as pessoas muito pobres e sofridas vão ser salvas, não é? Se eu perguntasse aqui para você se você teve isso, pensou isso em algum momento que leu, talvez você passou por isso, como eu já passei no começo. A salvação, ela será endereçada aos sofredores, porque veja a situação do mendigo. Ele era enfermo, e enfermo de forma tal que os cães vinham lamber-lhe as feridas. E ele morre e vai habitar com Abraão.
Aliás, eu quero esclarecer aqui por que Jesus não disse, e ele então foi e habitou, não é? Comigo, quando eu estiver lá, ele vai habitar comigo no paraíso, que era o termo que os judeus também compreendiam o céu. Quando Jesus, crucificado naquela cruz, ele estava na cruz crucificado, e o ladrão que estava crucificado à sua direita se converte, ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nesse trecho, Jesus não cita a própria pessoa, ele não fala meu pai, ele morreu e foi habitar com meu pai que estás nos céus. Jesus não faz nenhuma referência a si mesmo, de si mesmo na parábola. Por quê, irmãos? Porque ele estava diante dos fariseus que estavam zombando dele. Então, na parábola, Jesus coloca o que eles respeitavam, que é o pai Abraão. Você lembra de João Batista? João Batista, pregando no deserto, ele diz assim: e não venham me dizer, temos por pai Abraão. Os irmãos estão lembrados dessa fala? Por que João Batista disse isso? Porque era muito comum o judeu dizer: eu faço parte da nação portadora do Deus vivo e verdadeiro e suas promessas. Eu faço parte da nação abençoada da terra, que é o povo de Israel. Eu sou filho de Abraão. O meu futuro está garantido. Eu sou descendente de Abraão. E João Batista estava chamando ao arrependimento. Eu estou fazendo menção dessas palavras para dizer aos irmãos que no texto bíblico nós encontramos aqui exatamente a visão de que o público que Jesus estava pregando era um público cético, que não via nele o Messias, que não acreditava que Jesus era o Salvador, que ele era o pregador de todos os pregadores, aquele que havia de vir, o profeta que seria ouvido, conforme o próprio Moisés profere, não é? Deus levantará um profeta, esse vocês vão ouvir. Eles faziam menção do Messias. Então, Jesus conta uma parábola onde o mendigo morre e vai para o seio de Abraão, vai para perto de Abraão. Essa era a linguagem que os fariseus respeitavam e compreendiam. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui, porque talvez nós estamos diante da maior expressão de misericórdia de Deus dos evangelhos. Por quê? Porque Jesus contou parábolas tremendas, profundas. Vamos recapitular? Parábola da ovelha perdida, para eles. Parábola da dracma perdida, para eles. Contando para os fariseus, com essa dureza de coração, Jesus prega para eles. Talvez a parábola mais famosa dos evangelhos, que é a parábola do filho pródigo. Linda, né, irmãos? E o jovem se arrepende, e o pai o recebe, faz festa. Põe as sandálias nos pés, põe um anel no dedo e põe vestes novas. E faz uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tudo isso para o público eram os fariseus. Jesus conta a parábola do administrador infiel. E ele confronta duramente estes homens, dizendo: ou vocês se convertem e amam a Deus, ou então vocês estão perdidos. Nestas parábolas, Jesus, nas duas primeiras, ele visa explicar a estes homens
que o mais importante que eles tinham que observar é a conversão dos pecadores. Depois, na parábola do filho pródigo, da mesma forma, ainda mais profundamente. Irmãos, este sermão de Jesus talvez é uma das maiores expressões de misericórdia. Por que misericórdia? Porque ele prega incessantemente para homens duros de coração. E aí, você está me ouvindo, é claro, desde o começo do Evangelho de Lucas, pregando as parábolas, e você percebeu que eu tenho massificado bastante nesse trecho, porque eu finalmente estou podendo falar isso agora. Talvez você já se portou diante de Deus como se Deus não tivesse mais paciência com você e não deveria ter paciência. Talvez você já vacilou muitas vezes e talvez passou um tempo, talvez até relutou para vir para o culto. Relutou para abrir a Bíblia, para orar, porque você desistiu de você. Meus irmãos, quem não se cansou de si mesmo alguma vez na vida? Quem? Pois é, meu irmão. Esse texto mostra que o Senhor, Ele é misericordioso mesmo com a dureza de coração. O texto bíblico está aqui registrado, acredito plenamente, com o objetivo de nos levar ao entendimento do coração de Deus. Eu não estou falando isso, irmãos, para que permaneçamos endurecidos, crendo na misericórdia, que Deus vai ter misericórdia de mim, eu endurecido. Não. Eu estou falando que você nunca deve permitir-se colocar na sua mente aí um pensamento que vai travar você para buscar a Deus. É isso que eu estou dizendo. Que você nunca, jamais deve dizer, eu não vou mais buscar porque eu não tenho jeito. Não permita isso acontecer jamais. O Senhor Deus tem misericórdia. E essa é uma prova. Esses homens estavam zombando dele e ele ministrando a palavra. Ministrando. Por isso, irmãos, eu tenho uma dificuldade, né? Apesar de que eu já fui tentado a fazer o mesmo. Quantas vezes já fui, né? É claro, eu estou confessando aqui para você, não é? Quem nunca sofreu algum incômodo pelo pecado de alguém, né? Ou causado, ou porque a pessoa na vida, na sua conduta pecaminosa, e estava incomodando você. E aí, a pessoa vem com aquela ira no coração, às vezes orando para que Deus viesse com juízo sobre aquela pessoa. É ou não é verdade? Eu já fui tentado a fazer isso em oração. Claro que já. Mas toda vez que eu me lembro de onde eu saí do pecado, igual todo mundo, eu dou meia volta, vou ver do meu comportamento. Eu costumo dizer, irmãos, que quando você não tiver paciência com uma situação pecaminosa de alguém, está incomodando você, você se lembre de você e de como Deus teve misericórdia de você. E esse texto mostra essa misericórdia. O que eu estou chamando de misericórdia, irmãos? Endurecidos, zombando, amando o dinheiro. Eles amavam o dinheiro. O texto está dizendo, eles amavam o dinheiro. Versículo 14, os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E mesmo assim Jesus ministrando. Então, qual a minha postura? Eu vou sempre acreditar que o Senhor Deus me recebe. Me recebe. E é claro, junto com isso, o arrependimento, você vai se arrepender. Ah, mas eu caí de novo. Você se arrependa novamente, se quebrante mais, jejue, ore, leia mais a Bíblia, ore mais, gaste mais tempo, invista mais tempo. Mas nunca diga que Deus não vai recebê-lo, que Ele não tem paciência. Nunca, jamais diga isso. O texto mostra muito claramente isso. Muito bem, agora continuando. Veja bem, Jesus, quando contava uma parábola, ele tinha um objetivo muito bem acertado. Ele tinha um alvo muito bem acertado. E nós já explicamos um pouco sobre isso quando falamos nos dízimos e ofertas.
O rico só queria saber de si mesmo. E eu quero agora, irmãos, eu não vou explicar tudo que eu já expliquei, porque você já ouviu aqui a parte dos dízimos e ofertas. Mas eu quero observar com você como quem ama o dinheiro não dá nada a ninguém. Eu só falei lá, né? Mas não falamos de texto. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 19, rapidamente. Mateus capítulo 19, o versículo 21 especificamente, eu gostaria de ler com você. Mateus capítulo 19, versículo 21. Qual é o título aí que está no versículo 16? O jovem rico. O jovem rico. E aí você já conhece, né? O jovem rico chega para Jesus e diz, olha, o que farei para ter a vida eterna? Versículo 16, não é isso? Respondeu Jesus, por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, obedece aos mandamentos. Aí ele diz para Jesus, né? Perguntou-lhe ele, quais? Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, verso 18, né? Não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que ele respondeu, verso 20? Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Veja, irmãos, era um excelente crente, era ou não era? Obedecia tudo ou não obedecia? Rapaz, era o melhor filho, honrava o pai, amava as pessoas como amava a si mesmo. Beleza. Aí segue o texto, verso 21. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Só voltando um pouquinho aí, irmãos, o perfeito aqui, quem foi para o retiro, né, nós falamos durante o retiro no perfeito. Perfeito aqui, quando nós somos convidados, por exemplo, Mateus, quando Jesus disse, olha, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. O versículo, para ser interpretado corretamente, ele tem que ser lido com contexto. Qual é o contexto? Nos versículos anteriores ao versículo 48, Mateus 5, 48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. O que é a perfeição ali? Deus abençoa os bons e os maus. Ele faz vir o sol sobre os bons e os maus. Ele faz vir a chuva sobre os fiéis e os infiéis. O texto está dizendo então que eu devo também querer o bem, tratar as pessoas de forma semelhante ao Pai. Sede vós perfeitos, sede vós como o Pai é. E aí nós vimos a tradução da palavra perfeito, e tem muito assunto aí, mas basicamente, aqui mais uma vez, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Observa aí que essa interpretação vai servir daqui a pouco para outro trecho. A proposta de Jesus é, seja como Deus é, abençoa as pessoas que não têm. Ele dá a quem não tem. O perfeito aqui é, mais uma vez, o convite a ser como Deus é. Não é? E aí, o verso 22 diz o quê? O jovem, ao ouvir essa palavra, saiu triste, porque possuía muitas propriedades. Por que ele saiu triste? Porque ele não queria dar nada a ninguém. Quem ama o dinheiro não dá nada a ninguém. E se der, vai dar um jeito de registrar, tem que dar um jeito de fazer ser visto. Viu? Aí a gente poderia passear pela Bíblia, né? Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira. Amava o dinheiro ou não amava? Olharam para o dinheiro e disseram, não, nós não vamos dar isso aí. Né?
Eu me lembro, irmãos, do pastor Edson Braga. O pastor Edson Braga pregou aqui no aniversário da igreja, alguns anos atrás. E a família, eles têm várias empresas, né? Uma delas é um colégio, uma pizzaria e também uma empresa de turismo e emissão de passagens na época e tal. E uma outra que eu não me recordo agora, mas era um comércio também. E aí ele fechou um negócio com os filhos e a esposa. Olha, eu não quero nada, mas o que seria para mim, vocês vão dedicar tudo para o reino. Aí seria uma oferta e os dízimos ali, tudo dedicado para o reino, mas uma oferta gorda, todos os meses, dedicado para o reino. Aí, irmãos, o testemunho, quando, por exemplo, foi abrir a pizzaria, abriram a pizzaria e fazia a fila que virava a esquina. E sempre cheia a pizzaria, e foi grande o lucro. E aí, conta a história que ele ficou lá, acordou cedinho, porque naquele dia ia ser o dia que fazer o levantamento do que aconteceu durante o mês, para poder tirar o que seria do Senhor e fazer a obra. Ele já sabia mais ou menos os valores, e aí ele estava lá contando, não só da pizzaria, mas dos negócios da família. Ele estava lá imaginando as coisas que ia fazer. Era construir pequenas igrejas, comprar barco, era coisa pesada. Aí, quando a esposa viu o volume, que chegou o cálculo, e viu o volume, a esposa disse assim: Edilson Braga, olha esse valor, precisa ser tudo isso? Aí começou a tentar colocar limite. Ele conta a história, né, que ele se ajoelhou e fez ela ajoelhar também, e disse: olha, vamos pedir misericórdia aqui agora, antes que o Senhor Deus mande um raio na sua cabeça e mate a gente aqui, porque nós firmamos um compromisso, foi com Deus, com Deus. É claro, eu conheci, né? Ela esteve aqui com ele, inclusive, uma serva de Deus, mas naquele momento ela estava procurando pensar de uma forma diferente. E ele conta esse testemunho, dando ênfase de que o nosso coração, ele está sujeito a querer mudar depois. Meus irmãos, quem ama o dinheiro vai se enveredar por um caminho contrário. E aí Ananias e Safira fizeram o quê? Venderam a propriedade, mas declararam uma outra coisa. O texto bíblico diz que Pedro, quando vai falar, diz: tendo vendido não era teu. Ou seja, você não precisava mentir. Você poderia ter vendido e ficado para você. Mas o texto deixa claro: mentistes ao Espírito Santo, mentistes a Deus. Ambos foram mortos, ambos caíram mortos. Então, irmãos, esses dois textos mostram que quem ama o dinheiro não dá nada a ninguém. Aí eu quero, para finalizar, ler agora Mateus ainda, capítulo 26, rapidinho. Mateus 26, abre aí. Mateus 26, especificamente, o versículo 9. Mateus 26, versículo 9. Para entender melhor aí, o título a partir do verso 6 é o quê? O jantar em Betânia, não é isso? Jantar em Betânia. Aí é aquele trecho bíblico que uma mulher se aproxima de Jesus e quebra sobre a cabeça dele um vaso de alabastro de nardo puro. E aí, o texto diz assim, ó, verso 8: ao verem isso, os discípulos se indignaram, dizendo: para que esse desperdício, observe aí, ó, para que esse desperdício? Este perfume podia ser vendido por muito dinheiro para dar-se aos pobres, não é? Aí o texto, eu não lembro agora se é o texto de João, ou é o de Marcos 14, João 11 ou Marcos 14, que essa fala de que podia ter sido vendido era de quem, irmãos? De Judas. Judas disse: olha, que desperdício, esse dinheiro, esse perfume poderia ter sido vendido
por 300 moedas, e o dinheiro dado aos pobres. Aí o texto é de João, Evangelho de João. O texto de João diz assim: ele dizia isso não porque tinha cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Vamos abrir aí, é João 11. Alguém me ajude aí, que eu não separei especificamente, agora que eu deu vontade de falar desse texto. João 11, vamos lá? Nós estamos vendo que quem ama o dinheiro não dá nada a ninguém. João 11, o versículo 1 é o que está escrito a passagem. João 11, é isso mesmo? João 11, versículo 1. Não, eu falei errado, né? É o 12? Isso aí, Jesus é ungido em Betânia, não é isso? Tá, vamos lá. Vamos ler a partir do verso 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar, Marta servia e Lázaro estava entre os que se reclinavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Contudo, um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Veja que ele está interessado em ajudar os pobres, né? Mas é só de boca. Verso 6, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão, tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que nela se lançava. Os irmãos perceberam aí? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Veja bem, nós estamos estudando sobre o que é que Jesus estava confrontando com a parábola do rico e Lázaro. Vocês notaram que tudo que nós falamos até agora não repetiu, tem muita informação ali. O rico não dava nada e, na figura da parábola, ele não tinha motivo para não ter ajudado o mendigo. Ele deveria ajudar, mas não se move, não dá nada a ninguém. O mendigo vai morrer na porta da casa dele. Claro, nós poderíamos falar também aqui, listar a doutrina sobre as esmolas que tem na lei, que era o dinheiro endereçado para as pessoas em condição extrema, que não era nem viúva, nem órfão. Que aqui nós citamos o que a lei fala sobre a viúva e o órfão, né? E aí, é claro, eu estou falando sobre esse outro segmento, vai encontrar também sobre o forasteiro que está nessa condição. Mas eu quero me ater somente a esse pouquinho que nós falamos. Meus irmãos, retornando aí então para Lucas 16. Então a figura do rico aqui é a figura de quem ama o dinheiro e não dá nada a ninguém. Vamos continuar a leitura, versículo 23. Capítulo 16, verso 23. Nós paramos aí no verso 22. No inferno, estando em tormento, ergueu os olhos e viu de longe, ao longe, a Abraão e Lázaro junto dele. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Aí o verso 25, Abraão, porém, respondeu, vamos lá? Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, ao passo
que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Vamos lá. Quem ama o dinheiro terá o que ama, não terá o Senhor. Quem ama o dinheiro fica com o dinheiro. O jovem rico, ele sai, ele não obedece Jesus. O texto mostra claramente que ele não obedece, tanto é que Jesus depois conversa com os discípulos. Quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Lembrando que o texto não está dizendo que é impossível, está dizendo que é difícil. E aí é o texto que Pedro diz: Senhor, mas nós largamos tudo para te seguir. E aí é o texto que Jesus diz também que quem entregou tudo para estar com o Senhor receberá 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Em outras palavras, né, a interpretação pode ser considerada dessa forma. O erro é achar que é receber na mesma moeda, porque para Deus o que vale muito são as coisas espirituais, que são eternas. Aí você vai encontrar a doutrina de quem diz que isso é coisas da mesma linha. Dinheiro, 1000 vezes mais, 100 vezes mais. Então é 100 vezes mais o dinheiro. Eu quero falar agora sobre a figura do Lázaro. O Lázaro, o mendigo, ele morre e vai para o seio de Abraão. Todo judeu sabia que Abraão estava com o Senhor. Que Abraão era um homem justo, um homem que foi justificado pelos seus atos de fé. Então, quando Jesus cita que ele estava no seio de Abraão, estava dizendo, estava no céu. Já expliquei por que a parábola carrega o nome seio de Abraão, porque o público acreditava em Abraão, que Abraão estava no céu, mas não acreditava em Jesus como sendo Salvador. Mas a parábola prega então que o sofredor será salvo. Pastor, eu teria que ser enfermo nesse nível para ser salvo? Eu estava até orando para ser curado e agora eu percebo que ser doente, estar doente parece ser bom. Seria isso que a parábola está dizendo? Não. Meus irmãos, há uma figura de linguagem de Jesus aqui. Quando eu digo figura, é que quando você olha para o salvo, você vai encontrar que essa pessoa, por amor do Evangelho, ele terá que suportar sofrimento. Vamos observar isso rapidamente? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí em 2 Coríntios 11. Aliás, antes de ler 2 Coríntios, vamos abrir em Atos dos Apóstolos, rapidinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Você já sabe que está lá, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vamos encontrar a conversão de Saulo. Não é isso? Saulo tem seu nome trocado por Paulo, que era um de seus nomes. Era muito comum, quando na conversão, o nome ser mudado, porque no nascimento, você sabe que o judeu não dava o nome antes, né? Hoje em dia o filho nem nasceu, nem existe ainda no ventre, já escolheu o nome. Mas no período bíblico, as pessoas escolhiam o nome no dia que nascia. A Bíblia está cheio disso, cheio de episódios assim. João Batista escolheu o nome. Aliás, as pessoas ao redor perguntaram como o menino se chamaria. Mas foi no dia que nasceu. Então, em toda a Bíblia está assim, Antigo Testamento principalmente. E por que eu estou citando isso, né? Porque o texto aqui diz que é o Saulo, mas esse Saulo é o Paulo que depois vai aparecer aqui no texto de 2 Coríntios. Ele se converte e o Senhor fala com Ananias a respeito dele. Olha o que o Senhor fala. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis, vamos lá? E os filhos de Israel.
e eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Vamos entender aqui esse sofrer pelo meu nome? Ele pregaria para os gentios. O que é o povo gentio? Todas as nações que não fazem parte do povo de Israel. O termo é gentio. Nós somos gentios, os brasileiros são gentios. Todas as outras nações são gentios. E para pregar aos gentios, ele teria que passar por todas as barreiras e, portanto, estaria sujeito a sofrer. Vamos entender aqui um negócio muito forte, irmãos. Eu até falava isso hoje no discipulado, né? Estava discipulando uma das pessoas que eu acompanho, Pablo, né? Nós estávamos estudando hoje, e eu citava isso para ele. Quando em Marcos capítulo 16, Jesus disse, olha, em meu nome vocês expulsarão demônios. Agora, ide por todas as nações, né? E aí, eu estou parafraseando com Mateus, mas é o mesmo episódio, o mesmo momento, é o comissionamento dos discípulos. Agora, ide por todas as nações, e aí Jesus começa a dizer, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome vocês vão curar os enfermos, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E aí Jesus cita, né, falarão novas línguas e tudo. O que é que Jesus está dizendo nesse texto? Que indo pelas nações, vocês vão encontrar pessoas de todas as formas, pessoas possessas. Não se preocupem, vocês vão expulsar os demônios que tiverem nelas. Vocês vão encontrar pessoas enfermas. Não se preocupem, ponham as mãos e elas serão curadas. Vocês vão encontrar também pessoas más, que talvez deem a vocês até veneno para vocês beberem. Eu me lembro de aconteceu aqui nos Estados Unidos, um pastor, homem de Deus, pregava para uma família, mas aquela família que tratava muito bem ele, na verdade, queria a morte dele. Tinha ódio dele porque ele era cristão. Tratava ele muito bem, mas tinha raiva, ódio porque ele servia a Cristo. E um dia eles prepararam um veneno para dar para esse pastor. E deram um veneno. Ele bebeu tudo e disse, está tudo muito gostoso na bebida que eles prepararam. E aí ele foi para casa e nada aconteceu. E eles bateram a porta lá outro dia e o pastor atendeu, alegre e satisfeito. E eles não entenderam como pode ele estar vivo. Meus irmãos, ainda que encontrando as piores pessoas indo pelas nações, isso tudo não vai parar a obra que eu separei para fazer. Por quê? Porque o mais importante é a conversão das pessoas. O mais importante é a conversão. Pare para pensar, Jesus investiu nos discípulos 3 anos, gerando neles o que nós vemos no Evangelho em Atos dos Apóstolos. E aí vem um homem mau e prepara ali um veneno, e então morre todo mundo. Cadê o evangelho pregado? Não tem, morreu com eles. Você acha que a obra de Cristo teria um fim dessa forma? O que Jesus está dizendo é, nada vai impedir vocês de pregar pelas nações. Tanto é que em Mateus, Jesus começa assim dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, como que dizendo, nada será impossível, tudo será possível para que seja feito. Então, indo pelas nações, vocês vão encontrar possessos, doentes, pessoas más, e vocês vão passar por tudo isso. Vocês vão passar por tudo isso. Falarão novas línguas. Eu ouvi um testemunho agora recente de um pregador, que ele estava pregando num determinado país de língua espanhola, né, que fala espanhol. E aí ele pregando lá, e na hora da oração, na hora que estavam ali, aliás, ele estava pregando, uma criança saiu do meio do povo e começou a falar em língua do lado dele.
E ele permitiu tudo aquilo, ele percebeu que era o Senhor, mas não entendeu nada do que estava acontecendo, mas permitiu. E a criança se colocou do lado e falava em línguas sem parar. Aí ele pensou, bem, agora deve vir a interpretação, né? Que a Bíblia diz que quando um falar em línguas, o outro deve ficar quieto para que haja intérprete. Meus irmãos, não se levantou nenhum intérprete, mas saiu um homem zarrão lá do meio da multidão, chorando, junto com uma mulher. E ele veio à frente e a mulher disse, olha, esse é o meu marido, ele não é aqui do nosso país, ele é russo, e ele quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O pregador não tinha terminado a pregação. Estava no meio daquela situação, a criança ali. E aí o pregador disse, mas como assim ele quer aceitar Jesus? Sim, mas ele não fala a nossa língua. Ela sabia falar russo. E aí ela foi explicar, a criança falando, estava falando o que o Senhor tinha pregado, tudo que o Senhor pregou, de forma resumida, falou na língua dele, na língua russa. E explicou tudo que o Senhor explicou e que ele não estava entendendo nada. E aquele homem aceitou a Cristo mediante a mensagem que foi pregada. E esse é um dos motivos do dom de línguas. Dar acesso a outras línguas de entenderem o Evangelho. Meus irmãos, quando os homens, os discípulos forem pelas nações, encontrarão de tudo. E o Senhor dará condições a todas as coisas. Agora, para ir às nações haverá muitas dificuldades. E nós temos que passar a todas elas. Todas elas. E aqui vem um confronto. Meus irmãos, existe um evangelho pregado que diz que nós vamos ter uma vida maravilhosa. Ah, você aceitou Jesus? Ah, agora a sua vida será maravilhosa. Sim, irmãos, em relação ao nosso coração, seremos preenchidos por Cristo, completos por Ele, consolados por Ele, sim, abençoados por Ele. Mas a nossa vida, se você é um crente genuíno, não será fácil. Porque você tem uma missão, ir e viver o Evangelho. E aí, eu vou encerrar por hoje, mas eu quero encerrar lendo esse texto, 2 Coríntios, você pensou que eu tinha esquecido, não é? Para pregar para os gentios e pregar para os reis. E o texto em Atos 9, verso 16, deixa claro, eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Vamos ver o cumprimento dessa palavra, 2 Coríntios 11. Aí eu encerro. Nós vamos continuar, eu achei que eu ia terminar hoje, mas nós vamos continuar domingo pela manhã. Como eu disse, a parábola do rico e Lázaro tem muito assunto. E agora nós estamos vendo que o Lázaro ali representa aqueles que têm fé e que vivem a fé genuína e que sofrerão dolorosas situações. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 22. Eu quero observar aí, irmãos, o título a partir do verso 16, aliás. É o sofrimento de Paulo por amor do Evangelho. Na minha tradução, a contemporânea, está assim. O sofrimento de Paulo por amor do Evangelho. 2 Coríntios 11, a partir do verso 16. Mas eu quero dar ênfase aí a partir do verso 22. Paulo vai falar sobre o sofrimento para ir aos gentios e pregar aos reis. Vamos lá. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Eu ainda mais. Só um instantinho aí, irmãos. O verso 23, são ministros de Cristo. Paulo estava sendo repudiado pelos coríntios. Havia falsos apóstolos se aproximando do rebanho e já estava ganhando o rebanho.
E eram falsos apóstolos. Eles queriam ser sustentados pelo rebanho, eles queriam viver na mordomia, como homens que estariam ali como autoridades. É os fariseus modificados a aparência. Não, nós somos cristãos. Mas eram a mesma figura dos fariseus que Jesus estava confrontando lá no Evangelho. E aí, o versículo seguinte diz assim, verso 23, aliás: são ministros de Cristo, eu ainda mais, falo como fora de mim, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Veja bem, Paulo está relatando o dia a dia dele, por amor do Evangelho. Verso 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Vamos explicar aqui. 5 vezes recebi uma quarentena de açoites. Eram 40 chibatadas. Irmãos, num dia, só podia ser dado uma sequência de 40 chibatadas. O que os judeus faziam? Dava 39 para poder dar outro segmento depois, no mesmo dia. Vamos repetir aí o verso 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. O texto não diz se foi no mesmo dia as cinco quarentenas, mas que foi de forma a maltratar, foi. Verso 25. 3 vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado. Esses 3 vezes fui açoitado com vara, pode ter sido o açoite 40 chibatadas. Deu para entender aí, irmãos? Então você pode ver que foi muito mais do que se imagina. 3 vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Quantas vezes sofreu naufrágio? 3 vezes. Agora por quê? Vamos pegar esse navio aqui, eu acho que esse daí vai afundar, eu vou pegar. Não, ele estava com o objetivo de pregar para as nações. E indo pregar, tinha que pegar navio. E o navio podia afundar, meu irmão. Então veja bem, quem foi que disse que mostraria o quanto ele deveria sofrer por amor do nome? Próprio Deus, próprio Jesus. Atos 9, acabamos de ler, verso 16. Em outras palavras, os que têm pretensão de servir a Cristo terão que lidar com a mão no arado, no sol e na chuva. Entenda bem aí, irmão. Pastor, mas eu não sofro nada. Meu irmão, se você não está com a mão no arado, com o objetivo de ganhar pessoas, de ser instrumento de Deus para a vida de pessoas, você vai ter uma vida bela mesmo. Isso não é a proposta. Irmãos, por isso que eu vou encerrar por aqui, né? Mas eu quero já deixar claro para você, essa história de viver o cristianismo para si mesmo, e aí, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo para você, o pastor está dizendo para mim, ele acha que eu não vivo o Evangelho. Meu irmão, eu já passei dessa fase faz tempo. Você sabe se você vive o Evangelho. Se você não tem envolvimento algum para abençoar pessoas no limite do que Deus tem requerido de você, como assim no limite do que Deus tem requerido de você? Meus irmãos, existem pessoas que, se forem ouvir a voz de Deus, vão ouvir assim, hoje eu quero que você clame por essa pessoa. Olha, eu preciso que você se aproxime desse meu querido aqui. E para se aproximar dele, você vai ter que mudar a sua rotina. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão buscando a Deus para a sua própria vida, para o seu próprio bem-estar. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que Deus... E até está disfarçado o negócio. Não, eu estou aqui buscando porque eu quero que Deus abençoe meus filhos. Eu quero que Deus abençoe o meu casamento. Irmãos, quantas vezes eu já vi, né? Aqui na igreja. A pessoa chegava quebrantada, o casamento acabou. Depois que recebia a bênção, o que acontecia? Sumia, irmão. Sumia.
Eu estou enfermo, eu queria que o senhor orasse. Eu me lembro, irmão, de um casal que veio com o filho desenganado. Aí, pastor, o senhor pode orar? Posso. O menino foi curado. O que aconteceu? Sumiram, irmão. Eles só queriam a bênção. Isso é novidade? Não. Jesus curou os leprosos, 10 leprosos. Quantos voltaram? 1. Meus irmãos, esse não é o cristianismo. O cristianismo é: eu fui salvo e eu fui chamado a ser instrumento para a salvação dos outros. Eu estou lendo a Bíblia porque eu vou precisar falar de Jesus. Eu estou estudando a Bíblia. E aí, irmãos, um estudo como esse, a pessoa vai estar aqui se deleitando, porque ela está dizendo, meu Deus, aí eu vou falar isso também com meu amigo, eu vou pegar esse texto que eu aprendi hoje. Mas quem não está nesse propósito vai estar dizendo assim, ai meu Deus, que palavra cansativa, que não acaba. Eu queria tanto que ele falasse sobre como obter vitória no relacionamento amoroso, como obter recurso em tempos difíceis. E aí você vai ver o pregador dizendo exatamente isso, como obter vitória sobre a depressão. 5 passos para você ter dinheiro, 10 passos, 10 não, né, que é muito, né? Né? Na regra de homilética, você aprende logo cedo que você, se for anunciar 7 passos para alguma coisa, e você gastou 15 minutos no primeiro passo, a pessoa já calculou, né? Então ela já cansou antes de você terminar. Meus irmãos, é essa a situação, é o self-service cristão. A pessoa entra, observa, se gostar da comida, ela fica, se não gostar, ela sai. Ela não está à procura de ser preparada por Jesus. E eu volto a dizer, eu não mando em direta no púlpito, eu ensino no púlpito. E aqui no púlpito eu estou falando a você, ensinando, buscando em Deus, que o Senhor Deus ministre ao nosso coração o que é que eu tenho feito por amor ao Evangelho, qual esforço eu tenho dedicado por amor ao Evangelho. Vou dar um exemplo para você, você que talvez diz, mas eu não entendo, mas no entanto você não gasta horas à noite buscando entender, mas fica na frente da TV. Você ama realmente e você quer alcançar o propósito de Deus, então você vai se esmerar para buscar incessantemente. Para isso você vai ter que romper com alguma coisa, vai ter que doer, meu irmão. Não existe evangelho sem romper com alguma coisa. Mas eu quero continuar esse assunto domingo pela manhã. Vamos ficar de pé e vamos orar. Fique de pé aí. Sei que você deve estar baqueadinho aí, né? As costas estão doendo, pastor. As minhas estão, porque eu estou ouvindo essa palavra, eu estou sendo ministrado. E eu estou sendo ministrado para não ficar acomodado em algum momento da minha vida. Todos nós estamos na mesma condição, irmão. Nós precisamos ser instrumento de Deus para essa geração. Feche os seus olhos, vamos orar. Peça a Deus, Deus abençoe você, que Ele dê ao seu coração entendimento, que Ele mostre a sua realidade espiritual para você mesmo, e você se arrependa. Se você está bem espiritualmente, você está em pleno andamento da fé, que o Senhor Deus continue abençoando você ainda mais. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos livre de andarmos como aqueles fariseus, que zombavam da seriedade da pregação, que zombavam das palavras de Jesus, que amavam mais o dinheiro, meu Pai. Senhor, livra-nos de pecarmos contra o Senhor, crendo num evangelho falso, um evangelho que só alcança a nossa própria vida, um evangelho que só serve para abençoar nós mesmos. Tem misericórdia. E que a boa nova, Senhor, não pare na minha vida, mas de mim ela venha, Senhor, ser ouvida por outros. Senhor, mude a nossa história, mude nosso coração. Retira, Senhor, todo egoísmo, toda carnalidade, todo o anseio pelo prazer próprio, pela vontade de satisfazer a si mesmo.
Traz a realidade espiritual que nós precisamos, Senhor. Aonde, Senhor, nós estamos sempre diante de Ti e sempre buscando fazer a Tua vontade, ainda que com sofrimento, com luta, rompendo com barreiras que vão causar muitas vezes muito incômodo, não é pouco. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, Senhor, no nome de Jesus.